Pode se sentar. Amém. Amém. Pode fechar seus olhos. Vamos orar. É bom esse ambiente um pouco mais escuro, que também tira um pouco da nossa dispersão. Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Chegamos a este lugar aqui, Senhor, porque temos sede de ti, Senhor. Queremos ouvir de ti, Senhor. Precisamos de ti. Obrigado porque tu tem falado, Senhor, neste lugar, Deus. Obrigado, Senhor, porque tua palavra, Senhor, tem vindo ao encontro dos nossos corações, Senhor, e tem frutificado, Senhor. Pai, eu quero repreender, Senhor, toda distração, Deus, que tua palavra possa nessa noite ser ministrada, Senhor, e que possa trazer entendimento, Senhor, para esse tempo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Louvo a Deus pela palavra que o Eduardo já trouxe aqui. Já é uma introdução. E é muito interessante. Nesses dias, a gente tem preparado as mensagens, e é importante colocar um título nela, porque depois a forma como a gente está divulgando e se comunicando também para o pessoal que está online, precisa de um título, e eu botei o título para essa mensagem: A Dispersão da Igreja e o Fenômeno Antioquia. Esse foi o título que eu dei para essa mensagem de hoje. Algo que Deus falou no meu coração, eu queria compartilhar com a igreja. Quando a gente fala da dispersão da igreja, eu não estou falando aqui da desatenção da igreja, mas a reflexão que eu queria trazer para a gente hoje é sobre algo que aconteceu em Antioquia, que é uma cidade que a gente vai ver um pouquinho sobre a história dela, e vai entender sobre essa dispersão da igreja. Eu vou usar uma palavra não muito comum, mas é o espalhamento da igreja. A gente vai, na nossa caminhada de vida, se a gente abrisse o microfone aqui para cada um de nós, para cada um que está sentado, e contar um pouquinho do testemunho de vida de cada um, a gente vai encontrar coisas muito interessantes e muito particulares, e a gente vai perceber que algumas coisas são, de fato, um pouco comum na caminhada de cada um. Quando a gente caminha pelas células da igreja, e hoje a minha célula, a gente está junto com a da Cris, então eu conheço um pouco da história da Jane, o testemunho dela, eu conheço um pouco da história do Tiago, e a gente começa a conhecer um pouquinho da história de cada um. Um pouquinho da história da Carol, da Mônica, os mais antigos, mais próximos, você acaba conhecendo. Mas interessante que o Henrique lá atrás também com a Renata. Na caminhada de cada um aqui, a gente vai encontrar em alguns momentos algo terrível que aconteceu, em que o chão foi embora, algo que aconteceu lá atrás, e hoje você olha para trás e fala: vocês não têm ideia do que eu passei. Eu também tenho coisas que eu olho para trás e falo: não sei como cheguei até aqui. Mas quando a gente estava lá atrás, no meio da tribulação, a gente não conseguia ver o horizonte. Eu confesso que eu não via saída. As pessoas de fora não conseguiam entender o tamanho do meu problema, mas eu que estava dentro dele, ainda falava: vocês não têm ideia do que eu estou passando. E você olha para frente e você vê zero de perspectiva. Você fala: caramba, e agora? E até entendo hoje em dia porque muitos acabam se suicidando. Está aí um índice de suicídio altíssimo, porque diante de um caos você perde a perspectiva e você não sabe o que fazer. Só que depois que você passa tudo isso, hoje você pode olhar para trás, acho que cada um aqui pode olhar para trás, e olhar para aquela história, ver uma cicatriz. Eu acho muito legal a história da cicatriz. A cicatriz que você tem na pele,
Miguel tem uma cicatriz na testa, que um dia ele era pequeno, ele caiu de cima desse negócio aqui e bateu com a cabeça lá no chão. Eu e Fernando, a gente quase infarta nesse dia. Ele era bem pequenininho, bem calmo. E ele tem uma marca na testa até hoje, que a marca é desse retorno aqui. Há quase mais de 10 anos atrás que ele caiu dele, muito quietinho. Toda vez que eu olho para aquela cicatriz na testa dele, eu lembro do retorno da igreja, esse aqui, que ele cai com menos de 2, 3 anos, bate com a testa. E a gente ficou assustado, porque na chapa, no raio-x lá, aparece uma fissura no crânio, um traumatismo. Depois um especialista relê o raio-x e fala, olha, isso não é um trauma, mas isso é uma marca que ele tem aqui, fica despreocupado. Mas a cicatriz, quando eu olho, eu lembro tudo que eu passei. Só que não tem mais dor. A cicatriz que você carrega, você olha e você fala, isso aqui um dia doeu muito. Vocês não fazem ideia. Mas você olha para ela e fala, ela já não dói mais. Mas ela tem uma história por trás dela. Ela tem muito conteúdo, muita coisa vivida quando você olha para aquela cicatriz. E nessa nossa caminhada aqui, muitas rupturas têm acontecido. Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra, rupturas. Falei isso na última mensagem, de ciclos novos que o Senhor está mostrando. E é interessante que, às vezes, a gente na caminhada, como o Eduardo falou aqui, às vezes é hora de interromper alguma coisa e começar algo novo, só que a gente nunca percebe esse movimento que Deus está trazendo para a minha vida. E às vezes é necessário que Ele seja um pouco mais enfático no seu agir, para que eu perceba que um novo ciclo precisa iniciar. E eu queria compartilhar com vocês algo que acontece lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 1. Um único versículo. A passagem do capítulo 8 de Atos é um momento em que a igreja em Jerusalém está passando uma grande perseguição. Diz no versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Só esse versículo. Esse versículo conta que a igreja de Jerusalém, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, em Atos 11, ela agora está sendo devastada, assolada, amassada por conta da perseguição. Tanto por conta dos religiosos judeus, quanto do próprio Império Romano. Há um movimento. E nesse movimento que está amassando a igreja, algumas coisas estão acontecendo. Tudo que estava organizado em Jerusalém começa agora a ficar desorganizado, porque é uma perseguição. Tudo que estava estruturado dentro da igreja agora está sendo desestruturado, porque a perseguição chegou. A igreja nesse momento está tendo todo o seu alicerce desestruturado, abalado. Os líderes se afastam, é hora de correr para salvar as vidas. É hora de se afastar. Tudo de repente começa a ruir em Jerusalém. E é necessário correr. Diz a palavra que os apóstolos permanecem ali, mas todos os demais são dispersos. E nessa dispersão, muitos correm para uma cidade chamada Antioquia. E a gente tem a dispersão da igreja e a gente vai entender o fenômeno Antioquia. Eu inventei essa expressão fenômeno Antioquia porque o que acontece em Antioquia é algo sobrenatural. Você vai perceber que o que acontece em Antioquia jamais foi sonhado e pensado por qualquer líder da igreja de Jerusalém. E eu digo que o que acontece em Antioquia, ele é fruto de uma grande perseguição e é fruto de uma grande dispersão e espalhamento da igreja de Jerusalém. Os apóstolos não preveram e não planejaram expandir até Antioquia, nem levar para a Judéia e Samaria a palavra, como aconteceu por conta de uma dispersão,
por conta de uma perseguição. Você pode abrir lá em Atos 11 comigo? Eu não ia usar o óculos, mas como está escuro, só porque está escuro. Atos 11, versículo 19. Diz assim: então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortavam a todos os que com firmeza de coração permanecem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu a Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é só uma introdução sobre o que está acontecendo em Antioquia. Atos 11, 26, a gente leu aqui que pela primeira vez os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Em Antioquia, em Atos 11, versículo 22, diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Na primeira dispersão, muitos vão para Antioquia, e em Antioquia começa a acontecer algo sobrenatural. Foi em Antioquia que Paulo e Pedro têm o primeiro debate teológico, um concílio. Pedro ainda muito focado nas tradições judaicas, e Paulo, querendo falar da graça de Deus, confronta Pedro face a face para um debate teológico. E nesse debate teológico, eu posso dizer que ali já começava o primeiro concílio da igreja, para debater doutrina. Onde acontece isso? Em Antioquia. A gente vai ver que em Antioquia, 13, versículo 1, como o Eduardo falou aqui, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Percebam que Antioquia vai se tornar um lugar estratégico para a expansão do evangelho. Talvez o Espírito Santo já desejasse que algo estivesse acontecendo, e talvez estivesse dando entendimento de forma muito clara para os líderes da igreja, mas muitas vezes por falta de sensibilidade e por insegurança de dar um passo de fé, a gente continua na nossa estrutura montada, sem querer desarticular ela, de uma forma que eu tenho o controle de todas as coisas. E é muito difícil perder o controle das coisas, é muito difícil embarcar numa causa, ou num propósito, ou no ministério, ou algo na sua vida que você não vai ter controle daquilo. Mas o Espírito Santo está muitas vezes falando para a gente, é hora de embarcar em algo que você não vai entender agora, mas é necessário entrar. O que ia acontecer em Antioquia, o fenômeno Antioquia, foi fundamental para a expansão do evangelho. Era a base missionária de Barnabé, de Paulo. Antioquia era onde se debatia os dons, como expandir, como falar. E por que nasce Antioquia? Porque lá atrás, Jerusalém sofre uma ruptura. A estrutura da igreja de Jerusalém é abalada. E no momento que ela é abalada, há uma dispersão, a dispersão da igreja. E essa dispersão da igreja vai fazer com que muitos se espalhem. E vai acontecer o fenômeno Antioquia. Esse fenômeno Antioquia, ele
eu arrisco a dizer, ele é fruto de uma expectativa do Espírito Santo com a tua vida, que muitas vezes, por conta da falta de sensibilidade no meu coração, pela falta de um ouvido sensível à voz de Deus, algumas coisas precisam ser abaladas ou retiradas de nós, para que a gente possa entender o algo maior que está por vir. Muitas vezes é necessário acontecer o fenômeno Antioquia na tua vida, para que você possa dar aquele passo de fé e entender, há uma direção de Deus para mim. Mas quando está tudo tão organizadinho, por que eu vou mexer naquilo que está tudo tão organizado? Por que eu vou mexer na minha vida se está tudo tão arrumadinho? Mas o Senhor está te dizendo, olha, tua vida aqui na terra é um estalo. Eu tenho coisas muito maiores para você, igreja. Eu tenho coisas muito maiores para você, família. Eu tenho coisas muito maiores para você, jovem, velho. Só que está tudo tão organizadinho na minha vida. E às vezes, a vontade de Deus que é soberana, gera em nossa vida interrupções, rupturas de ciclo, para que a gente possa, como a igreja de Jerusalém, que por alguns momentos se viu amassada, assolada. Depois, quando chega e você vê o status de Antioquia, eu imagino eles olhando para trás e vendo toda a perseguição e falou, olha, passamos por ali, passamos por aquela perseguição e hoje estamos aqui em Antioquia. Antioquia é lugar de avivamento. Antioquia é lugar de manifestação de dons. Antioquia é lugar de conhecer novas estratégias. Antioquia é um contraponto a Jerusalém, dizendo, olha, agora existe uma nova estratégia para a tua vida. Foi muito bom enquanto durou, mas Jerusalém ficou para trás, agora estamos em Antioquia, e Antioquia representa na tua vida o novo de Deus. E nesse tempo, o novo de Deus para a tua vida, ele pode acontecer através de um ouvido sensível, de uma sensibilidade no Espírito Santo, ou esse novo de Deus virá, porque ninguém segura o novo de Deus. E às vezes, algumas rupturas precisam acontecer. Algumas perdas na tua vida precisam acontecer. Num primeiro momento, quando eu estou em Jerusalém, eu faço uma leitura e digo, é uma perda. Estou perdendo. Passa-se um tempo. Quando eu chego em Antioquia, eu olho para o retrovisor, olho para Jerusalém e falo, aquilo nunca foi uma perda. Aquilo era a direção de Deus. Aquilo era a voz de Deus. Aquilo era o caminho que Deus tinha separado. Porque uma coisa é certa, não vai ser fácil a nossa caminhada. Ele falou, a nossa porta é estreita, não tem jeito. O novo de Deus virá, ou através de um ouvido sensível, ou através de uma ruptura. Mas ninguém segura o mover de Deus. O fenômeno Antioquia, ele deve ser recebido por nós. No momento em que a gente vive o novo de Deus. É muito interessante que eu estava escrevendo esses dias sobre... quando a gente tem uma pessoa na igreja que se converte, a gente tenta trazer essa pessoa para um monte de programação da igreja. Vamos lembrar da época antes da pandemia, né? Uma pessoa se convertia, você falou assim, olha cara, deixa eu te falar, sexta-feira à noite aqui na igreja tem reunião de culto presencial, vem para cá e tal. Domingo de manhã a gente tem EBD, se você puder, sábado à noite os jovens também se reúnem. Domingo à noite a gente tem o culto, não deixa de vir, olha, quarta-feira a gente está na casa da Mônica, lá que tem a célula da Mônica. Rapaz, a gente vai bombardeando essa pessoa de tanta programação. De tanta programação. Eu fiquei pensando, isso é uma cultura nossa. E quando eu olhava para a história do Novo Testamento, a maioria das pessoas, não estou dizendo que a pessoa não deva vir, vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. A cultura evangélica quer trazer aquela pessoa que está do lado de fora para dentro. E com o passar do tempo, todos os relacionamentos que ela tem lá fora
deixam de existir. Porque a gente demoniza tudo que está lá fora, a gente não tem maturidade para entender que aquela pessoa que se converteu há 40 anos se relaciona com o seu círculo de amizade lá fora, e você quer agora que essa pessoa largue tudo que está lá fora e venha para que está tudo aqui dentro. E a amizade que ela tem há anos lá fora, você quer que ela tenha aqui dentro de imediato. Como se fosse fácil isso. A gente tem o choque de querer enclausurar, essa é a cultura, de enclausurar aquela pessoa e falar, fica aqui, não vai lá para fora. Não vai lá para fora, agora é o novo, agora é aqui. E a gente demoniza tudo que está lá fora. E com o passar do tempo, todas as amizades que essa pessoa tinha lá fora, seus círculos sociais, começam a ser interrompidos e gradativamente vai acabando. Porque a gente assola e captura mentalmente, por temor àquela pessoa, e fala, não faça isso com o pessoal que está lá fora, não vá com eles. Isso é a cultura evangélica. Quando, na verdade, eu deveria ensinar essas pessoas. E assim como a samaritana que correu para os seus e foi contar de Jesus Cristo, a gente deve incentivar aquela pessoa a não largar os seus amigos e não largar os seus círculos de amizade construídos há anos. É muito triste porque depois que você faz isso com uma pessoa, passa-se 2, 3 anos, 4 anos, e eu te falo, a vida social dessa pessoa foi interrompida por uma palavra de julgo que os religiosos adoram, demonizando e condenando tudo que ela viveu a vida inteira. Quando, na verdade, essas pessoas deveriam voltar para os seus círculos de amizade e contar do novo de Deus que ela experimentou, e contar do Espírito Santo para aquela pessoa. Aí a gente faz uma proposta depois de 3 anos. E fala assim, olha, no próximo domingo vai ser o domingo do visitante. Viu, Paulo Sérgio? Todo mundo aqui traz um amigo não crente. Aí você fala assim, que amigo não crente? Se há mais de 10 anos vocês tiraram todos os meus amigos não crentes, porque tudo que está lá fora foi demonizado pela igreja. O amigo oculto no trabalho, eu não posso participar porque eu sou crente. É festa de um amigo no trabalho e o pessoal decidiu sexta-feira à noite ir num barzinho cantar parabéns para ele. Eu não posso ir porque lá tem cerveja, lá é do demônio, do capeta. Certa vez uma jovem perguntou para mim, falou, Bruno, eu estou com um dilema aqui. Eu fui chamada para ser madrinha do filho de uma grande amiga minha, amiga de infância, e ela me chamou para ser madrinha do filho dela. E eu falei, e daí? E ela falou, eu não sei se eu devo ir, eu não sei se eu posso ir, é lá na igreja católica. Eu falei, e daí? Não, mas o padre pode ser que reze Ave Maria. Eu falei, e daí? E se pedir para segurar e botar, eu falei, e daí? Eu falei, você tem noção do que é para um irmão nosso católico convidar você para ser madrinha de casamento, ou madrinha do filho dela? Você tem noção do que é, o quanto essa pessoa olha para você e vê o quanto você é importante para ela? E você vai virar as costas para ela agora? Por conta de uma religiosidade burra e idiota? Ela te ama, você ama essa mulher, vocês são amigas de infância. E o que te impede? Vai lá e abençoa aquela criança.
Fala, Senhor, eu me comprometo a vida inteira desta criança por orar por ela e fazer diferença. A minha oração vai fazer diferença na vida dela, por onde ela caminhar. Mas nós enclausuramos, torturamos, um jugo duro. E muitas pessoas falam para aquela amiga: olha, desculpa, eu agradeço muito, mas eu não posso aceitar. Aí você quer que eu convide alguém para frequentar a minha igreja, para visitar aqui e ouvir a palavra de Deus? Isso é a religiosidade que afastou e perdeu a capacidade de comunicação da igreja com o mundo? Traz um vizinho seu para cá, mas eu não falo com meus vizinhos porque meu vizinho é bêbado, só quer saber de cerveja. Ai, irmãos, como tem sido triste. Eu desejo para cada um de nós aqui um espalhamento da parte de Deus. Que você volte para as esferas da sociedade do qual você frequenta durante a semana. Que você seja um pequeno Cristo ali dentro. Você vai se defrontar com muito afrontamento, vai ver nesses ambientes. Muitos. Fala aqui um cara que eu não abri mão de estar lá fora com essas pessoas. Situação constrangedoras que eu já passo em alguns momentos. Às vezes me sinto até envergonhado, porque não sou tão correto como gostaria. Meu comportamento não é o dos melhores. Mas eu não quero deixar de estar lá. Porque aqui dentro, entre nós, é fácil, né? Aqui dentro, você entrou e saiu, adorou o Senhor, tivemos nosso momento de comunhão, mas como eu vou ser Cristo para o mundo, se eu demonizei o mundo e eu não quero mais estar lá? Eu não quero mais entender sobre o fenômeno da homossexualidade nesses dias. Você tem que entender. Você tem que saber como lidar com isso. Nós não podemos virar as costas e demonizar tudo. Nós fomos chamados para ser a diferença. Nós fomos chamados para ser o Cristo no meio deles. Claro que vamos orar para que entrem aqui, mas quem tem que ir somos nós. Outro dia, talvez, eu respeito se você entende que não deve estar nesses ambientes. Isso não é uma palavra... Isso é uma opinião, isso é uma reflexão que eu trago. Talvez você sinta confortável de não estar lá fora desse jeito, eu entendo. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus desperte no teu coração um amor por essas pessoas. E para que você, com que nós somos aqueles que têm a porção do Espírito Santo em nós está a expectativa, a resposta para a vida daquelas pessoas que estão lá fora, e eu vou me ausentar delas por conta da minha religiosidade. Eu não posso me ausentar delas. A gente tem duas formas de entender o novo de Deus para a gente, como eu falei. Ou pelo ouvido sensível ao Espírito Santo, ou muitas vezes por rupturas duras que a nossa vida passa. Mas eu quero desafiar vocês, eu quero lançar sobre a tua vida o fenômeno Antioquia, onde um novo de Deus vem sobre a tua vida, um novo entendimento. Antioquia representou mudança de estratégia. A estratégia de Jerusalém ficou para trás. Agora é hora de uma nova estratégia. Novos ouvidos, sensíveis ao que está acontecendo. Sensibilidade para que a pessoa possa... E sabe o que é mais lindo? Quando você não se ausenta dessas esferas da sociedade, desses grupos que estão lá fora, que você deve participar. Tira esse peso do teu coração. Eu falava para os jovens num sábado aqui, os nossos jovens estão ficando mais velhos, já não são tão jovens assim, e eu falava assim, olha, eu acho que foi com a Ayla ou com a Lana que eu brinquei, vocês se formaram pelo Pedro II, e um grupo de amigos do Pedro II, de formandos de 1900, sei que lá, não que ela não é tão velha assim, mas se encontra uma vez por ano, e eles se encontram no bar. Aí eu, religioso, líder, falo, jogo um peso sobre ela, falo, minha filha, não vá. Não, lá
Não é de Deus. Lá você vai cair. Eu digo, você corre risco até de cair. Corre risco de dar uma vacilada lá. Mas lá, quando você estiver lá, você vai estar vivendo Antioquia. Você está vivendo o sobrenatural de Deus, porque alguém olha para você e no momento de dor, no momento de problema, ela vai dizer assim, Alana, dá um pulo aqui. Eu queria falar um negócio com você. Eu queria falar sobre o meu casamento. As pessoas te chamam no canto. Eu estou falando isso por experiência própria. No meio daquela roda ali, que você está ali e não com uma postura politicamente correta de um crente bonitão e dentro do padrãozão, mas você está ali. Alguém chama você no canto e fala, meu filho está nas drogas. Ora por mim. Eles não fazem isso no meio do grupo. Chamam no canto. E aí o fenômeno de o que acontece. Aí aquela pessoa vai conseguir ouvir a tua oração. O sobrenatural de Deus vai acontecer porque Antioquia é local de avivamento, de transformação, de novas estratégias. Mas você precisa estar lá fora. Você precisa interagir com os que estão lá fora. E a agonia que está no meu coração nesses dias é que não adianta eu querer ver a mudança lá fora se nós não formos lá para fora. Eu desejo sim um espalhamento, um amassamento nosso. Não como Jerusalém com vidas sendo tiradas por conta do Império Romano. Mas de entendimento que é necessário sair, que é necessário estar do lado de fora, para que eu possa anunciar Cristo e o novo entendimento para a vida deles de libertação, falar do pecado. Pô, eu vou falar do pecado aqui se somos salvos. Vou falar de comportamento, de santidade. Mas eu quero falar para a tua vida hoje, seja espalhado, e que o fenômeno Antioquia aconteça na tua vida, e por onde o Senhor te levar. Não entre naquele lugar com culpa, mas saiba que você está entrando como um pequeno Cristo, sobre o fenômeno Antioquia, que é uma nova estratégia no falar, é como se comunicar, como falar do Evangelho nesses dias. Irmãos, como tem sido difícil, nos dias de hoje, num mundo tão polarizado, você conseguir falar de Cristo. Irmãos, a perseguição não é física, a perseguição é intelectual, a perseguição é no conhecimento, e tem sido um desafio para cada um de nós, se é que você tem o desejo e o interesse de se comunicar com os que estão lá fora, porque talvez esse teu desejo, esse teu interesse já tenha acabado, e essa tua vida religiosa de domingo após domingo aqui te satisfaz. Eu quero que o Espírito Santo gere em você um incômodo, uma insatisfação tremenda, que você possa, com grande capilaridade, como uma raiz que vai crescendo pela terra, entrar em todos esses ambientes que estão lá fora, onde sim, você vai estar sendo perseguido intelectualmente, mas você não vai abrir mão de se posicionar e falar desse Cristo quando você for confrontado com Ele. Eu vou ser confrontado com o meu conhecimento em Cristo, com a minha fé em Cristo aqui dentro? Não. Somos iguais, cremos da mesma forma, mas é lá fora que eu vou ser confrontado, é lá fora que eu corro risco de ser envergonhado, mas nosso lugar é lá fora. Eu desejo que o Espírito Santo, nessa noite, te incomode de tal forma, que o fenômeno do Antioquia tire seu sono essa noite, desejando a nova estratégia de Deus para a tua vida. O entendimento de não mais demonizar o que está lá fora, mas entender que lá é o seu alvo, que lá é o local onde o Senhor quer te colocar. E mesmo que você dê uma deslizada no seu comportamento, que isso não seja um jugo sobre a tua vida. O Senhor é contigo quando você vacilar. O Senhor vai ser contigo quando te confrontarem intelectualmente. Os nossos jovens nos dias de hoje estão sendo confrontados intelectualmente, e por falta de resposta desse confrontamento intelectual, eles têm dado um passo para trás e falam assim, olham para a igreja e falam, ela não me representa mais. Os jovens, essa geração, olha para a sua liderança, o nosso problema não está com os de fora. Falava isso com a Fernanda hoje de manhã. Falei, Fernanda, o grande problema da geração atual de jovens é que olha para a liderança que está aqui e fala,
eles já não me representam mais, porque o que eles falam não condiz com o que eu creio. Temos um desafio enorme, interno. O que dirá para fora? Como alimentar a igreja com conhecimento, com discernimento, para chegar lá fora e fazer diferença nessas esferas sociais, nas comunidades que você frequenta, o grupo do futebol que você joga, como fazer diferença lá? Irmãos, que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, que o fenômeno Antioquia invada a sua vida e uma nova estratégia, com um novo entendimento nesse tempo, venha sobre a tua mente e o teu coração. Que Deus te dê projetos, sonhos, que Deus te leve para lugares que você vai ficar com frio na espinha, porque você vai ser confrontado intelectualmente, que você vai ser confrontado moralmente. Isso vai agitar a tua vida espiritual, vai tirar você dessa mesmice, porque o fenômeno Antioquia é lugar de avivamento, é lugar de mudança de entendimento, estratégia de mente. O Senhor vai trazer isso para você. O Senhor vai te dar sabedoria. Como o Eduardo colocou, não é hora de ficar calado nesse tempo. Não é hora de se ausentar das crises sociais que esse mundo está tendo. Eu vou repetir a frase que eu tenho dito: nós somos as respostas das perguntas que eles não sabem fazer. Que o fenômeno Antioquia invada a tua vida e que você seja e viva o novo de Deus onde você estiver. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria chamar o louvor aqui para nos conduzir com mais um momento de louvor. Enquanto o pessoal está subindo, queria que você fechasse seus olhos. Eu espero que, talvez você não concorde com muita coisa que eu falei aqui. Quero também que você me perdoa. É possível sim ter entendimento diferente do que eu falei, mas é algo que estava no meu coração. Eu queria falar para cada um nessa noite. Como Deus usou o Eduardo aqui na frente, se disponha para o Senhor. Não tenha medo. Não carregue a culpa no seu coração daquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Virá assim um frio na barriga, virá a sensação no seu coração de que você é incapaz de fazer aquilo que o Senhor está te mostrando. Virá na sua mente a falta de capacidade intelectual de se posicionar e posicionar a tua fé lá na tua faculdade, no seu trabalho. Vai sentir medo como todos aqueles que estavam em Jerusalém sentiram medo quando veio a perseguição. Mas quando viveram o novo de Antioquia, quando sentiram o sobrenatural, quando o Senhor se revela com dons naquele lugar, mestres, profetas, Jerusalém ficou para trás. E agora aqueles homens viviam o novo de Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Deus. Pai, cada um que está aqui nessa noite entrou aqui porque Tu tem um propósito, Pai. Deus, cada um aqui nessa noite tem um desafio lá fora, Deus. E nós te pedimos, Senhor, nós repreende todo espírito de covardia, Deus. Tira todo o medo, Deus. Leva-nos, Senhor, sim, para esse confrontamento lá fora, Deus. Pai, mas nós queremos ser a resposta das perguntas que eles não sabem fazer. Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada um aqui nessa noite, Senhor. Enche-nos da Tua graça, Pai. Enche-nos da Tua paz nessa noite, Deus. Espírito Santo, vai passeando aqui no nosso meio, como tem sido falado desde o início, ministrado, Senhor, ao longo de todo esse culto, Deus. Vai inundando cada coração, cada mente, Senhor, com palavras de encorajamento. Traz à mente de cada um aqui a história de vida de cada um, Senhor. O maior testemunho, Senhor, individualmente aqui, Senhor, é que Tu possa trazer à memória, Senhor,
na mente de cada um o que eles viveram contigo, Senhor. Esta é a certeza e a convicção de que não estamos sós, Senhor, para esse novo de Antioquia, Senhor. Cada um aqui nessa noite, Pai, está olhando para a sua história de vida e relembrando, Senhor, a tua fidelidade em tudo que vivemos, Pai. Nós nunca estivemos só, Deus. Tu nos prometeu estar junto conosco, Senhor, todos os dias até a consumação dos séculos. Ai, ninguém roubará isso de nós, Deus. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar na nossa mente, no nosso coração. Toda tristeza, Deus, toda covardia, Deus, todo medo do porvir, Deus. Ah, Espírito Santo, enche-nos da tua paz. E que possamos mais uma vez, com o passar do tempo, olhar para trás e falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como a comissão dos 70 voltou contando das maravilhas, Senhor, que possamos voltar e contar das suas maravilhas, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar no nosso coração e na nossa mente. Ministra individualmente, Espírito Santo. Espírito Santo, ministra na mente de cada um aqui nessa noite, Pai, trazendo palavra, Senhor, trazendo renovação do chamado, Deus, revendo e revitalizando sonhos e projetos adormecidos, Senhor. Ah, Deus, gera, Senhor, em nós uma inquietude, Senhor. Homens de corações inquietos nós queremos ser, Deus, nesse tempo. Homens, Senhor, em onde nossa mente não para de pensar no novo de Deus e querer coisas novas na tua presença, Deus. Regado pela tua paz, Senhor, pelo teu amor, Deus. Ah, Deus, fala-nos ao coração, Senhor. Oh, Deus.